Oi, gente. Então, depois de ter lido e tomado conhecimento do caso do Miguel, de 5 anos, filho de uma empregada doméstica, que a mãe foi passear com o cachorro da patroa, enquanto deixou ele aos cuidados, né, dessa mulher. E quando ela voltou, o filho dela tinha morrido, pois a patroa estava fazendo as unhas e deixou uma criança de 5 anos sozinha num prédio de mais de 9 andares. Enfim, esse caso mexeu muito com a gente. Acho que qualquer pessoa que tenha consciência de raça, né, mexe muito. Eu me desculpo enquanto branca, dessa branquitude cruel, né, que faz essa patroa, essa mulher achar que o filho da empregada é menos criança do que as outras crianças, né, pela Ágata, a menina de 4 anos morta pela polícia na favela, por uma bala perdida, pelo João Pedro, por todas as crianças que não têm garantido nem o direito de viver, nem o direito da vida, né? Esse vídeo que a gente produziu a seguir agora foi um vídeo falando um pouco sobre os direitos das crianças, né? Enquanto indivíduos, enquanto sujeitos, mas não tem como a gente ignorar que no nosso país crianças pretas não têm muitas vezes nem o direito à vida, né? Nem o direito básico. Então, que a gente tenha essa consciência antes de debater qualquer coisa. Que a gente tenha essa consciência básica, sabe? E que todos os brancos botem a mão na consciência, pensem em tudo que a gente deve, por obrigação, fazer e mudar para tentar igualar um pouco desses direitos tão injustos e tão... Não sei, faltam palavras, sabe? Eu li a notícia agora, então tá tudo muito foda ainda. Isso que eu sou branca, privilegiada, a minha filha nunca vai saber o que que é. Eu, quanto mãe branca, nunca vou saber o que que é sentir isso, né? Mas, enfim, fiquem com o vídeo aí, mas com esse adendo. Oiê! Então, hoje a gente veio conversar sobre os direitos das crianças, né? Rolou uma situação comigo e com a Liz, onde a gente estava num posto de saúde, quando a gente foi surpreendido por uma mulher tentando pegar a Liz do meu colo. Essa noção de que o bebê é público, onde todo mundo pode passar a mão, todo mundo pode pegar, pode fazer gracinha, independente de como a criança está ou não, precisa terminar. A gente tem uma cultura muito forte de enxergar a criança como algo inacabado, como um projeto de adulto, como algo ainda incompleto e que ainda não tem seus desejos, enfim. Então a gente precisa urgentemente olhar a criança como algo completo. É uma criança, né? A gente não enxerga um adulto como um projeto de idoso, né? A gente enxerga o adulto como um adulto. Então a gente precisa enxergar a criança como algo individual também. É um indivíduo ali que merece ser respeito, que merece ser tratado com dignidade, enfim, né? A gente sempre tira o lado da criança. Quando a gente vai pegar uma criança, a gente simplesmente pega, a gente não olha antes, a gente não pergunta, né? Ah, tu quer vir com a tia? Né? Tu quer um abraço? Tu quer um beijo? A gente simplesmente tira o desejo da criança. E isso é muito problemático. Uma, porque a gente está desrespeitando um ser humano, né? E outra, porque isso depois lá na frente acarreta em um adulto que acaba sendo permissivo com pessoas que invadem a privacidade dele, que invadem o corpinho dele, enfim, diversos aspectos que a gente vai debater hoje nesse vídeo. A gente abriu uma caixinha lá no Instagram, no Projeto Placenta, para as pessoas irem reportando quando elas se sentiram... Peraí, uma moto passou. Quando que elas sentiram que seus filhos foram desrespeitados, seus filhos, sobrinhos, enfim. E as respostas foram diversas, mas assim, as top 5 que apareceram foi, primeiro, a cosquinha, né? O adulto não saber ouvir o chega da criança. Bom, eu lembro de alguns anos atrás, digamos assim, ano passado, talvez,
quando eu ainda não tinha filho, eu e a Nanda, a gente viu um post sobre a cosquinha e que isso poderia ser um abuso. E a gente não entendeu, a gente, ai meu Deus, né, quanto mimimi, gente, é só uma cosquinha. Só que daí eu comecei a relembrar dos momentos de cosquinha, né? Eu tinha um tio completamente invasivo e onde ele fazia tanta cosquinha que eu ficava sem conseguir respirar às vezes e sem conseguir falar chega, né? E eu claramente ficava numa situação desconfortável. E eu falava, para, e ele continuava fazendo cosquinha. Ok, é uma brincadeira, né? A gente sabe que o adulto que está fazendo isso com a criança, ele não está na intenção de machucá-la. Mas eu falava para. E por que o meu para era menos ouvido do que hoje em dia eu adulto quando eu falo para, né? Hoje em dia, se eu olho para ele e falo para ele parar, eu sou muito mais respeitada do que eu era quando criança. E por que a gente tem essa cultura de não escutar as crianças, de não escutar o para, né? O chega. Então a cosquinha é um dos exemplos que uma das nossas seguidoras levantou. Dar comida para a criança sem perguntar para a criança, ou sem perguntar para a mãe ou para o responsável, né? A criança, quando ela ainda não tem comunicação verbal, a gente precisa se atentar primeiro para a comunicação corporal. Quando a criança começa a chorar, balançar a cabecinha, o próprio olhar da criança de assustado, né? São indícios que ela não está gostando, que ela não quer de determinada situação. E quando ainda a gente não entende, talvez, essa comunicação corporal, a gente precisa recorrer ao responsável. Então, antes de alimentar uma criança, antes de oferecer algo, pergunte primeiro para o responsável, né? Isso vai estar respeitando a criança e vai estar respeitando aquele familiar que é responsável por ela, né? Bom, essa da comida também pareceu muito recorrente, né? E o terceiro comentário que mais apareceu foi o lance de pegar no colo, né? De dar oi para a criança, de obrigar a criança a dar oi para os parentes, quando ela não quer. Bom, a nossa cultura sempre nos ensinou que o não é algo feio, né? Principalmente quando ele vem bem direto, né? A gente tem medo até hoje, eu pelo menos tenho receio até hoje de falar não nas situações que eu me sinto desconfortável. Eu aprendi muito a dizer não depois que eu fiquei grávida e principalmente quando a Alice nasceu. Porque eu sinto que eu sou a porta-voz dela, por enquanto, e que eu preciso dizer não para as coisas por ela. Mas por que eu não digo não pra mim? Por que eu fui tão negligente comigo tantos anos em situações que eu me sentia desconfortável e que mesmo assim eu não falava não? Se a gente for refletir, tá muito impregnado na nossa cultura, né? Que a gente precisa ser educado. E o que é ser educado? É ser silenciado muitas vezes, né? Quando uma criança ela tá desconfortável e o único jeito que ela tem de se expressar muitas vezes é chorando, gritando, enfim, a gente já rotula ela como mal educada e que ela não pode fazer aquilo porque ela tem que ser agradável para os adultos que estão ao redor dela. Então, que mensagem que a gente está passando para os nossos filhos, né? Que quando eles estão desconfortáveis, eles não podem se expressar, porque eles precisam agradar quem está ao redor. Enquanto, na verdade, a gente deveria ensinar que, primeiro de tudo, eles têm que se agradar. Tem que estar bom para eles, em primeiro lugar, né? Entrando nesse aspecto da birra, do gritar, do chorar da criança, eu acho muito louco que a gente lida com isso, com a criança, como se fosse algo ilegítimo, né? Quando uma criança se joga no chão, grita, enfim, a gente acha que é ilegítimo. É só uma birra. Ah, é só uma birra, levanta daí e engole o choro. Vocês já pararam pra pensar que, pra mim, Débora, futebol é uma coisa completamente supérflua. Pra mim, é algo fútil, porque eu, Débora, não gosto. Mas, quando eu vejo uma pessoa chorar numa partida de futebol, quando eu vejo alguém bater no peito, rasgar a camiseta e não sei o quê, eu não posso tirar aquele sentimento e dizer que ele é ilegítimo, porque eu não estou sentindo aquilo, entende? Eu não estou passando por isso. Vocês vão escutar ali fazendo e conversando, porque, né? É sobre você, né, filha? Você precisa falar. Quando a gente vê um adulto chorando, vendo um filme, né? Numa cena triste e tarará, a gente sabe que aquela cena está sendo interpretada, a gente sabe que aquela cena não é real, mas a gente chora.
A gente se comove com aquilo, né? Aquilo não vai mudar nada na nossa vida. E aquilo não deixa de ser atores encenando uma situação. Mas mesmo assim a gente chora. E isso é ilegítimo? Não, isso não é ilegítimo. É a nossa emoção no momento. Então por que quando uma criança chora porque ela escutou não, ou porque ela ainda não sabe aceitar as coisas, ela ainda não sabe sentir as coisas, a gente tipo, é só um brinquedo, menina, para! Eu só te disse não, para! Como que a gente se sentiria se a gente estivesse chorando pra um filme e alguém aparecesse e falasse, guria, pelo amor de Deus, é uma cena de um filme, para! A gente ia no mínimo se sentir silenciado, né? Então por que com as crianças a gente sempre tira a legitimidade das sensações dela, das emoções delas, enfim? Não confundam o que eu tô dizendo com ser permissivo, com ser pais que não educa, ou achar bonito criança, sei lá, quebrar a casa. Não é sobre isso, tá? É sobre a gente saber lidar com as emoções das crianças e não tirar a legitimidade delas, tá? É sobre quando uma criança tá com raiva, parar, entender o porquê que ela tá com raiva, tentar se comunicar com ela conforme ela consegue se comunicar, abraçar, a mostrar um acolhimento, né? Quer vir, filho, do que apareceu no vídeo? Então vem. Quando uma criança não quer dar oi para algum familiar, não obrigue ela a beijar esse familiar. Não obrigue ela a ir lá e dar um abraço. Se ela está se sentindo medo, se ela está se sentindo desconfortável, isso é legítimo. Quando você chega num ambiente que você não gosta de alguém, seria muito chato você ser obrigado a cumprimentar essa pessoa, né? Isso não tem nada a ver com educação. São crianças, elas ainda não entendem o protocolo da sociedade, que muitas vezes não fazem sentido também, né? E assim, chegou num ambiente, a criança não quer dar oi para determinado parente, fala, filha, dá banda pro tiozinho, né? Manda assim, dá oi, manda um beijo. Manda um beijo. Mas manda, dá um oizinho, ou pega uma criança, oi, vida que segue. Mas não faz com que ela sinta o seu corpinho invadido, porque ela não quer dar um beijo, ela não quer tocar naquela pessoa que muitas vezes ela não tem nem intimidade. E daí, tu, mãe, ou tu, pai, ou responsável pela criança, tu obrigando ela a fazer isso, a mensagem que fica para a criança é que o que ela sente não é legítimo e que para ela ser educada, ela precisa passar por cima da vontade do que ela está sentindo e agradar o outro. Porque a gente está ignorando a mensagem que o nosso filho está mandando para agradar o outro, para agradar o familiar que está ali. E qual a necessidade disso? Então, todas as mensagens que a gente recebeu, e não foi uma, não foi duas, não foi três, sobre o lance de cumprimentar parentes, né? Principalmente de chamar as crianças de mal educada. Teu filho é mal educado, não me deu oi. Não, meu filho não é mal educado, é que ele não estava com vontade de te dar oi. Ele não estava com vontade de ir lá te dar um beijo. Ele ainda não convive contigo, ele não, né? Eu respeito a vontade do meu filho, da minha filha, enfim. Então, a gente precisa urgente tratar as crianças como indivíduos que precisam ter suas emoções legitimadas e seus desejos e medos, enfim, atendidos, né? Se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer adultos que saibam dizer não, que saibam se respeitar, que saibam o valor do seu amor próprio, já começa desde a infância, né? A mesma reflexão se encaixa para quando os adultos, eu já ouvi muito, hoje em dia com filho não mais, mas quando eu era mais jovem, muito adultos, jovens, acharem ok falar que odeiam crianças. Eu não gosto de criança. Não, tudo bem, mas aqui eu não quero ter filho porque eu não gosto de criança. Gente, tu falar que tu não gosta de um determinado grupo de pessoas, é muito problemático. Primeiro que tu vai ter que descobrir na terapia qual foi o que aconteceu na tua infância pra tu ter ódio de criança e não gosta de criança, né? Tu não querer ter filho é uma coisa, tudo bem, né? Tu não querer ser professora de creche, tudo bem. Agora, tu não gostar de conviver com crianças, tu tá numa sociedade. As crianças estão aí, os idosos estão aí, as mulheres estão aí, pessoas negras estão aí. E daí tu acha que falar, eu não gosto de mulheres, não gosto de conviver com mulheres, hoje em dia a gente já entende que é problemático, né?
uma pessoa tanto quanto machista. Por que a gente acha ok as pessoas falam que não gostam? Tá indignada, filha? Por que a gente acha que é ok as pessoas falarem que não gostam de criança? Eu acho bem problemático, tá? Tu não é obrigada a querer ser mãe, tu não é obrigado a querer ser dinda, a ter uma escolinha, como eu falei. Mas assim, tu é obrigado a conviver. Porque alecrim dourado que nasceu no campo, tu vive numa sociedade onde tem crianças. E tu vai ter que, no mínimo, respeitá-las e conviver em harmonia com elas, né? Então, assim, se você tem um ódio por criança, vá pra terapia pra entender o porquê. Porque não é normal, não é legal. Eu lembro de uma época que era, tipo, cool falar que não gostava de criança. Tipo, ai, não gosto de criança. E daí era, tipo, legal. Não é legal, tá, gente? Assim como não é legal falar que não gosta de pessoas negras, assim como não é legal falar que não gosta de mulheres, assim como não é legal falar que não gosta de pessoas, né? Seres humanos. Você pode até não gostar de uma determinada pessoa, isso também não te dá aval pra desrespeitá-la e entender que tu precisa conviver numa sociedade onde, pasmem, você já foi criança. Então, assim, né? A gente levantou alguns pontos, né? Do direito das crianças nesse vídeo pra gente refletir, tá? Pra gente pensar cada vez que a gente for tratar a criança como algo ilegítimo ou como algo incompleto, a gente pensa que é um serzinho que é completo na sua fase de desenvolvimento, mas ela é completa. Então, por que a gente acha legal? Cada vez que eu recebo, gente, vídeo de criança caindo, de criança dando com a cabeça no chão, todo mundo kkk, achando mó engraçado, eu penso, cara, não é engraçado, entendeu? Não é legal. É uma pessoa se machucando, não é porque é uma criança que ela não sente dor ou que é engraçado. Ah, porque ela é destrambelhada, caiu, deu com a boca no chão, todo mundo, haha, que engraçado. Não é legal, entendeu? É um ser humano que merece respeito como qualquer outro. Mais uma vez que a gente sempre fala aqui no canal, que a gente faça desse lugar, o mundo, melhor para todos. E quando a gente fala todos e todas e todes, inclui os serzinhos, né? Inclui essas pessoas que são indivíduos que merecem todo o respeito, amor, carinho, enfim, como qualquer outro, né? Então, acho que o recado principal é esse. Se você tem sobrinhos, filhos, netos, afins, respeite essa criança, respeite quando ela está sentindo, né, tristeza, dor, mágoa, independente se você julga isso bom ou ruim, ou se você julga, ai filha, só quebrou a boneca não é nada, para de chorar. Pra você não é nada, mas pra criança, se ela tá chorando é porque era importante pra ela. Então, minha filha quer me engolir. Tu quer me engolir? Vamos respeitar, né, os sentimentos das crianças, os direitos delas de existir, de estar aqui nesse mundo. Não pegue bebês, crianças à força, né? Quando vocês querem pegar um bebê, deem os bracinhos. Se ele se jogar pra você, se ele quiser, se ele fizer a intenção que quer ir, pegue, dê todo o seu amor, seu carinho, enfim. Saúde. Mas não force a barra, tá? Não obrigue as crianças a te dar beijo, te dar abraço. Vamos respeitar esses seres humaninhos. Manda beijo, filha, pra terminar o vídeo. É a sua função, entendeu? É a sua função nesse canal, então eu vou te obrigar. Mentira. Não. Mas dá um tchauzinho pra galera. Fala beijo. Beijo. Tchau, até o próximo vídeo.